Se você é uma pessoa impaciente, as chances de você estar em um processo de adoecimento mental e emocional são imensas. Sejam bem-vindos, salve, salve, meus pacientes, né? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live da DP. Espero que vocês estejam todos bem. Peço a Deus também que Ele abençoe a cada um de vocês, tá? Bom, essa é mais uma live de quinta, onde eu trago assuntos relacionados à paciência, assuntos que vocês me pedem aqui, assuntos para eu poder ajudar vocês a desenvolver a paciência, ou seja, para eu ajudar vocês a aumentar o nível de resistência a desconfortos, para que vocês sejam capazes de lidar com desconfortos do dia a dia, né? Os desconfortos que acontecem nas nossas vidas. E para que vocês sejam capazes de lidar com desconfortos cada vez maiores, né? Porque se você não tiver paciência, você não vai conseguir suportar os desconfortos dos problemas do dia a dia. E isso vai te tornar uma pessoa infeliz, de acordo, é claro, com Albert Einstein, quando ele afirmou que a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na capacidade de lidar com eles. Com essa frase, a gente consegue entender que quanto melhor a gente conseguir lidar com os problemas da vida, mais felizes nós seremos. Então, bora para o conteúdo, porque hoje eu quero responder para vocês algumas perguntas, que são as seguintes. Qual a diferença entre sofrimento e dor? O que sofrimento e dor têm a ver com paciência? Como desenvolver paciência para lidar melhor com os sofrimentos e dores da vida, né? Bom, eu trouxe esse assunto hoje porque eu acho interessante como muitas pessoas confundem demais essas duas palavras, dor e sofrimento. É muito importante que você saiba a diferença entre elas porque isso faz toda a diferença na forma como você enxerga a sua vida e a forma como você lida com as dificuldades que surgem diante de você. A primeira coisa que você precisa entender é que, nesse vídeo, né, a dor que eu vou me referir é a dor do desconforto, tá? Então, quando eu falar dor, eu estou falando sobre desconforto emocional. Essencialmente, dor é todo tipo de desconforto que pode surgir na sua vida. E como o foco aqui é tratar sobre paciência, nesse vídeo eu vou falar sobre desconfortos emocionais e mentais, ou seja, dores emocionais e dores mentais, tá? Mas o que são essas dores emocionais e mentais? As dores mentais podem ser dores como luto, raiva, angústia, tristeza, enfim. Dores emocionais e mentais são situações que geram desconforto emocional e mental em nós, tá? E aí, nesse ponto, nós já conectamos a dor emocional e mental com a paciência. Porque a paciência é a capacidade de suportar desconfortos com calma. Então, quanto mais paciência você tiver, mais luto você vai conseguir suportar, mais raiva você vai conseguir suportar, mais angústia, mais tristeza, enfim. Quanto mais paciência você tiver, mais você vai conseguir suportar os desconfortos mentais e emocionais do dia a dia. Então, nesse momento, eu te convido a fazer um exercício aqui comigo, tá? Quero que você pare para pensar um pouco e refletir aqui comigo, tá? Para tudo o que você está fazendo e presta muita atenção nesse exercício. É muito importante, tá? Isso vai fazer muita diferença para você. Eu vou fazer algumas perguntas agora e quero que você responda com sinceridade, tá bom? Vamos lá? Então, a primeira pergunta é a seguinte: qual foi o maior desconforto que você enfrentou hoje, no dia de hoje? Eu te desafio a comentar aqui embaixo se você quiser, tá? Ou quiser compartilhar comigo no privado depois. Eu gostaria muito de saber a sua resposta. Gostaria de saber qual foi o maior desconforto que você enfrentou hoje, tá? Reflete sobre isso. Agora, a próxima pergunta é: tenta lembrar
como é que foi que você se sentiu diante desse desconforto? Quais foram as emoções que você sentiu? O que passou pela sua cabeça no primeiro momento que você se percebeu diante desse problema? Você ficou satisfeito com a sua reação? Né? Essa é a próxima pergunta. Você acha que foi uma reação adequada e eficaz com relação ao problema que surgiu? Você sentiu orgulho da forma como você reagiu a esse problema? Agora, para finalizar, se você tivesse mais paciência naquele momento, ou seja, se no momento que você se deparou com o problema, você tivesse suportado o desconforto emocional que o problema te causou, como você acha que seria a sua reação? Você acha que sua reação seria mais adequada e eficaz? Se você tivesse mais paciência? Em alguns momentos da vida, nós somos atingidos por problemas e desconfortos que ultrapassam nosso limite de força para suportar desconfortos. Ou seja, alguns problemas são tão desconfortáveis que não temos paciência o suficiente para lidar com eles. E quando isso acontece, nós normalmente, agimos de formas que nos causam arrependimentos depois, arrependimentos futuros. Tá? Bom, até aí tudo bem. Após esse exercício, você precisa saber que essas coisas são comuns e fazem parte da vida. Não tem nada de errado, tá? Estar vivo, aliás, é estar sujeito a ser atingido por problemas e dificuldades. E isso provavelmente nunca vai mudar, tá? Faz parte da natureza humana. Nós somos assim, tá? Deus nos criou dessa forma, imperfeitos. Por mais que a gente se adapte às adversidades e dificuldades, nós sempre vamos encontrar um novo desconforto. E isso faz parte, como eu já disse. A vida é assim, né? E não adianta você querer evitar problemas a todo custo, porque isso não é saudável. Você, porque quando você vive em função, quando você vive em função de evitar problemas e desconfortos, você se priva de muitas experiências que podem te trazer crescimento e felicidade. Então, outra coisa bastante comum que eu vejo muitas pessoas fazendo é ignorar problemas, fingir que o problema não existe. Quando eu falo sobre problemas aqui, eu também me refiro à dor, Um problema é uma dor, um problema é um desconforto. A dor do desconforto. O desconforto emocional e mental que cada adversidade causa em nós, E cada um sente de uma forma diferente, numa intensidade diferente. Então, ignorar um problema só pode te causar muito mais desconforto. E ignorar um problema não é a melhor estratégia, porque esse problema acaba se tornando uma bola de neve que vai tomando proporções enormes e o que só dificulta a solução do mesmo, Então, para pensar. O que você faria se surgisse uma goteira na sua casa? Você ia deixar ela lá, fingindo que ela não existe? Ignorando ela? Eu acredito que não, Porque você sabe que se você ignorar essa goteira, ela provavelmente vai continuar infiltrando água na sua casa e isso vai causar diversos outros problemas, que podem ir desde danos na pintura, ou até mesmo danos na estrutura do forro ou da laje, enfim. Se você não ignora um problema na sua casa, por que você vai ignorar um problema na sua mente? Se você não ignorar um problema na sua casa, por que você vai ignorar um problema na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas emoções? Por que você vai deixar aquela goteira de dor emocional e mental comprometer a sua saúde mental? É aí que entra a diferença entre dor e sofrimento. Presta atenção. A dor pode ser até evitável, em determinadas situações, mas ela sempre vai surgir.
Você pode até ser muito preparado e cuidadoso com a sua saúde mental e tal, mas em um determinado momento você vai precisar lidar com uma nova dor, né? Algo para o qual você não estava preparado, alguma coisa que vai te pegar de surpresa. E aí essa dor vai te incomodar, vai te trazer um certo nível de desconforto. Então, para você consertar esse buraco na laje da sua mente, ou seja, para você conseguir resolver essa dor emocional e mental, você vai precisar, antes de tudo, suportar essa dor, né? Sabe quando você era criança e brincava doidado, né? Caía e se machucava, ralava o joelho, cotovelo, enfim. Não sei como era na infância de vocês, mas na minha casa, a minha avó chegava de mansinho assim e tacava sal no machucado. Então, era muito triste, né? Porque doía muito, mas ela falava que era para não infeccionar e não inflamar, né? Ela dizia que doía porque estava limpando para poder sarar, né? Então, enfim, hoje a gente sabe que isso não tem muita comprovação científica. Talvez teria sido melhor passar um mertiolate ou sei lá, né? Bom, o que eu tô querendo dizer é que antes de consertar a goteira na casa, é preciso limpar a calha, entende? Da mesma forma, antes de resolver uma dor ou desconforto emocional e mental, é preciso suportar o desconforto que essa dor causa, para poder pensar e agir da forma mais eficaz para resolver o problema, tá? Porque se você não suportar o desconforto que essa dor causa em você, as chances são que você vai acabar ignorando esse problema. E aí, quanto mais você ignora esse problema, mais ele cresce. E quanto mais ele cresce, mais desconforto, mais desconfortável ele se torna. E aí você cai em um ciclo vicioso de autossabotagem, onde você não consegue lidar com o problema porque ele se tornou desconfortável demais para você. E aí nós temos a definição e o entendimento sobre o que significa a palavra sofrimento. Pessoal, se vocês ouvirem um gatinho miando, relaxa que é o meu, tá? A gente tá com um bebê novo aqui na casa. Mas enfim, eu gosto de entender o sofrimento como a perpetuação da dor. Ou seja, o sofrimento é a dor sentida por mais tempo do que o necessário. Mas como assim, né? Bom, pense na dor de queimar o dedo, por exemplo. Se você colocar o dedo no fogo, você provavelmente vai sentir a dor de queimadura. O seu dedo vai arder e vai doer de uma forma que você vai rapidamente tirar o seu dedo do fogo, né? Nesse caso, a dor foi necessária para poder te alertar que o fogo estava prejudicando o seu dedo e causando danos ao seu dedo, né? Imagina se você não sentisse essa dor, né? Ia causar um estrago bem feio. A pele do seu dedo ia derreter e você nem ia perceber, porque você não sentiria a dor. Por isso a dor é importante. Por isso o desconforto é importante. Para que nós nos adaptemos para buscar por melhorias e conforto. Contudo, a perpetuação da dor é desnecessária. Você não precisa sentir dor no dedo que está no fogo por muito tempo para saber que o fogo está prejudicando o seu dedo, né? Basta um pouco de dor e você já tira o dedo do fogo para você parar de sofrer, né? Então, por muitas vezes, a dor pode ser evitada, mas na maioria das vezes nós não vamos conseguir evitá-la. Na maioria das vezes, a dor é inevitável, né? Ponto. Mas o sofrimento é opcional. E as nossas emoções e nossa mente funcionam da mesma forma. Uma dor ou desconforto emocional e mental vai ser inevitável, na maioria das vezes, mas o sofrimento pode ser evitado, tá? Então, uma dor emocional, uma perda, por exemplo, o luto, você não pode controlar o luto. Às vezes você é pego de surpresa pelo luto.
a dor do luto, né? Mas existem recursos hoje em dia que podem te ajudar a superar essa dor e finalizar esse sofrimento. Recursos como psicoterapia, por exemplo, né? Então, a dor, ela é, em muitas vezes, inevitável. Mas o sofrimento, a gente entende ele hoje como algo que pode ser resolvido, como algo que pode ser evitado, né? E isso tudo focando na saúde mental, né? Eu não sei que tipo de desconforto você tem enfrentado ultimamente. Eu não sei se é apenas uma dor ou se é um desconforto que já se transformou em um sofrimento. Mas você precisa saber de uma coisa. Você precisa internalizar isso que eu vou te falar agora, tá? Você pode sim mudar. Mudar a sua situação atual, tá? Você pode mudar. Você pode se adaptar, você pode melhorar. E não acredite no contrário, tá? Deus não te criou para sofrer. Deus não te criou para ser refém de problemas e dores. Deus nos criou para nos relacionarmos em amor com Ele. Inclusive, o relacionamento com Deus é um ponto muito importante e diferencial na manutenção e desenvolvimento da paciência. Em outras lives eu posso trazer esse assunto aqui para vocês de forma mais detalhada e aprofundada, tá? Além disso, a habilidade mais importante que Deus deu à humanidade, na minha opinião, né, foi a habilidade de adaptação. A habilidade de nos adaptarmos a situações desconfortáveis e desfavoráveis, né? Então, independente do desconforto que você estiver vivendo, saiba que você pode superar essa dor e se livrar do sofrimento, tá? Se você não estiver conseguindo, né? Se você não estiver conseguindo fazer isso sozinho, não tem problema. Busca por ajuda, né? Busca por apoio psicológico, mas não se acomode com a dor. Não finge que ela não está aí te incomodando. Não se acomode com a goteira, né? Esteja sempre disposto a melhorar, seja por forças próprias ou por ajuda de terceiros, tá? Mas não finge que a dor não está te incomodando, não finge que você não está com problema. Não ignora as dificuldades que você está passando. Você tem que estar sempre disposto a melhorar, ser uma pessoa melhor em todos os aspectos da sua vida. Não somente para agradar alguém, mas principalmente por você mesmo, tá? Você merece ter uma saúde mental equilibrada, entende? E você precisa colocar isso dentro do seu coração, dentro da sua mente. Porque eu sei de pessoas que vivem aprisionadas numa crença de que ela não precisa melhorar, ela não tem nada para melhorar e ela não tem problema nenhum. Então, a gente tem que ficar atento com esses detalhes, sabe? E nesse momento, tem algo que eu preciso deixar bem claro aqui, tá? A paciência não vai resolver os seus problemas. Mas como assim, né, Victor? O que você está falando? Por que eu estou aqui assistindo essa live, então? É o seguinte, a paciência vai te dar força para resolver os seus problemas. A paciência vai te permitir enfrentar o desconforto que o problema causa. Mas para resolver o problema, você precisa buscar especificamente pela solução do problema, tá? Por exemplo, a procrastinação. Uma pessoa que é procrastinadora é uma pessoa sem paciência. Por quê? Porque ela não suporta o desconforto de fazer o que tem que ser feito, mesmo quando ela não tem vontade de fazer o que tem que ser feito. E aí, por não suportar esse desconforto, ela vai deixando para depois aquilo que ela deveria fazer agora, ou naquele momento que ela está vivendo. Esse é um dos pontos de similaridade entre a paciência e a psicoterapia, tá? A psicoterapia traz recursos e ferramentas para você passar por problemas e amenizar sofrimentos emocionais e mentais, além de trabalhar com transtornos e processos mentais de adoecimento, tá? E paciência,
É a força que nós temos para suportar desconfortos emocionais e mentais. Então, a paciência é uma habilidade fundamental que vem antes da psicoterapia. Quando a gente considera que uma pessoa impaciente é uma pessoa que não suporta muitos desconfortos e problemas, e por não suportar esses desconfortos e problemas, ela vai, né, adoecendo emocionalmente, e o adoecimento emocional e mental é a especialidade da psicoterapia, tá bom? Então, é claro que a psicoterapia é algo muito mais complexo e profundo do que isso que eu falei aqui, né? Eu falei algo muito raso e muito simples para você poder entender de forma ilustrada, tá? Mas em resumo, o direcionamento dela é esse, tá? Então, a paciência é uma força ou um conjunto de forças, né? Conforme eu abordo dentro do TDP. E quando essa força é baixa, as chances de adoecimento emocional são imensas. Então, para evitar esse adoecimento, você precisa investir o quanto antes no desenvolvimento da sua paciência, para você conseguir suportar os desconfortos que surgem e já conseguir agir em prol de resolver esses problemas, ao invés de ficar ignorando os problemas da vida e acabar iniciando um processo de adoecimento emocional, tá? Mas então, como desenvolver paciência para lidar melhor com os sofrimentos e dores da vida? Bom, como eu sempre digo, o desenvolvimento de paciência é muito similar ao desenvolvimento muscular, tá? Afinal, ambos são força. Para você aumentar a sua força muscular, por exemplo, você precisa essencialmente de boa alimentação, bom descanso e um bom treino, tá? É claro que a musculação é muito mais complexa do que isso, mas essencialmente é isso que você precisa para caso você queira aumentar a sua força física. E para aumentar a sua força emocional e mental, ou seja, para aumentar a sua paciência, você precisa basicamente desses 3 itens também, tá? Boa alimentação, bom descanso e um bom treino. Só que em outra formatação, com outro foco. Um bom treino no desenvolvimento de paciência é você se submeter ao estresse. Exatamente. Na musculação, para que o seu músculo se desenvolva, você precisa executar um exercício físico, né, até que o seu músculo alcance um limite saudável. Veja bem, o que eu estou falando que é o ideal é um limite saudável, não é ultrapassar o limite e acabar se lesionando, tá bom? Da mesma forma, a paciência. No treino, né, de desenvolvimento de paciência, você precisa fazer a mesma coisa. Se submeter a situações de estresse que, querendo ou não, né, surgem ao longo do nosso dia, para poder aprender a lidar com elas. Então, por exemplo, trânsito e problemas de relacionamento, né? Desenvolver paciência, um treinamento para você desenvolver paciência, se submetendo a situações de estresse, é você olhar para essas situações e se esforçar para manter a calma, sabe? Além de essas situações desconfortáveis que surgem sem que a gente queira, né? Nós podemos praticar algumas atividades que causam um estresse, um desgaste mental, mas que não vão te causar a perda total da sua paciência, tá bom? Atividades como quebra-cabeça, jogos de estratégia, enfim, né? Então, além das situações desconfortáveis, né, que surgem sem que a gente queira, nós podemos praticar essas atividades, né, que nos causam um estresse, né, um desgaste mental, mas elas não vão causar a perda total da sua paciência, e aí você não vai se estressar além do necessário, né, além do seu próprio limite. Então você tem que respeitar sempre o seu próprio limite. Você vai
reconhecendo isso conforme você vai lidando com as situações de estresse, tá? Outro ponto importantíssimo para o bom desenvolvimento de paciência é o descanso. Então, na musculação, o descanso é o repouso entre as atividades físicas e principalmente o sono, tá? Agora, no desenvolvimento de paciência, o descanso seria a prática de atividades que geram relaxamento e descanso mental. E esse ponto é muito individual, tá? Eu estou falando de inserir atividades prazerosas como esportes, leitura, ouvir uma música, né, jogos. Lembrando que tem que ser algo que te acalme, tá? E gere um descanso. Não adianta nada pegar um jogo, né, para se estressar ainda mais, né? Esse é o momento do descanso e não do treino, tá? Lembre-se bem disso. E por último, vem o alimento. A alimentação é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento muscular. É a alimentação que vai trazer os recursos nutricionais que o músculo precisa para se desenvolver. E no desenvolvimento de paciência não é diferente. Só que o alimento da paciência é informação, é conhecimento, é você buscar se inserir em um ambiente em que você é estimulado a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais paciente, né? Então, a alimentação da paciência são conhecimentos específicos sobre o assunto, tá? A alimentação da paciência é o que você encontra aqui na ADP, né? Nos canais de divulgação da ADP, Instagram, Facebook, YouTube, enfim, e principalmente no TDP, que é o treinamento de desenvolvimento paciência, né? TDP significa treinamento desenvolvendo paciência, que é um treinamento que abrange todos esses 3 itens do desenvolvimento de paciência e é também um acompanhamento, né? Um passo a passo para você aumentar a sua força para suportar os desconfortos emocionais e mentais, para que você consiga lidar com esses problemas e assim evitar um adoecimento mental e emocional, tá bom? O TDP ele é algo muito profundo, é muito complexo e muito dedicado especificamente para esse desenvolvimento dessa habilidade que é a paciência, tá? Então, pessoal, para hoje é só isso que eu queria trazer para vocês nessa noite. E agora vamos para as perguntas e comentários que vocês fizerem. Então, se você tem alguma pergunta, a hora é agora, tá? Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários para ver as perguntas de vocês, beleza? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Bom, se não temos nenhuma pergunta, tudo bem. Espero que vocês estejam aprendendo bastante, tá, com esse conteúdo que eu tenho trazido aqui, porque a ideia é sempre estar ajudando vocês, tá? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui e para encerrar, eu gostaria de pedir um favorzão para você, tá? Quero que você me dê um feedback, porque esse feedback pode ser por mensagem, tá? No privado, no WhatsApp, no e-mail, nos comentários aqui embaixo, tanto faz, tá? Mas eu quero saber qual é a sua opinião, tá? Quero saber se você está gostando desse trabalho que eu tenho feito aqui na ADP. Quero saber se o que eu tenho trazido aqui tem te ajudado de alguma forma. O seu comentário é muito importante para mim, porque eu quero saber se eu estou na direção certa, tá? Então eu peço de coração seu feedback, porque a sua opinião é muito importante para mim, tá? E é o que vai fazer eu entender a direção que eu tenho que seguir, tá? Então, muito obrigado por me assistir até aqui. Eu fico muito feliz com a sua presença. Espero de coração ter te ajudado de alguma forma. Eu aguardo o seu feedback. Um forte abraço e até a próxima.